Pois bem, meu irmão, sou o pastor Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, apresentando este livro aí, O Terrorismo Muçulmano no Brasil, e para mostrar quem foi Maomé, que jamais foi um profeta de Deus, pelo contrário, foi um assassino de cristão, e agora apresenta-se um ex-pastor aqui no Brasil, chamado João de Deus, dizendo que Jesus não é Deus, contando um monte de heresia, e dizendo que só o Alcorão está certo, só Alá está certo, e você tem que largar tudo para ser muçulmano. Agora deixa eu te perguntar, como que um homem que foi um terrorista, capítulo 5 do Alcorão, capítulo 8 do Alcorão, um monte de outros capítulos do Alcorão mostra que ele mesmo disse que ele era terrorista. Como que um homem desse pode ser um cristão? Vamos ver muito sobre esse João de Deus falando aí, como ele abandonou o cristianismo para ser cristão. Mas antes, preste atenção no que eu vou te falar. O que você faria se nesse momento você ligasse sua televisão e num programa de jornal estivesse dizendo que um profeta muito conhecido seu foi pego roubando, assaltando, estuprando criança, foi preso por pedofilia, tinha ódio, ensinava as pessoas a ter ódio, chefiava muitas quadrilhas de guerra para invadir a casa dos outros e um monte de outras coisas. A minha pergunta é: se depois que essa pessoa viesse na tua casa, resolvesse vir na tua casa, bater na tua casa dizendo, sou um profeta de Deus, escrevi um livro de Deus, está aqui o livro de Deus, me obedeça, esse aí é o Deus verdadeiro, me diga, esse homem teria credibilidade depois de tanta barbaridade que você sabe que ele fez? Um profeta de Deus hoje podia ser usado assim? Não. Então por que você prefere um homem desse, um livro desse? Tudo que o muçulmano diz, ele diz, Alá que disse, o Alcorão que diz, Maomé que disse, o profeta diz. Isso está errado, meu irmão. Como que você vai dar credibilidade para um homem desse, que diz que era profeta, e até hoje os judeus são massacrados por causa das ordens que ele dá no Alcorão, e todo mundo que lê o Alcorão e obedece ao Corão se torna um terrorista? Por que isso? Onde você já viu alguém lendo a Bíblia dá vontade dele de botar uma bomba nele, sair bombeando todo mundo, matando todo mundo? Nunca. Sabe por quê? Porque Maomé nunca veio de Deus, tá bom? Então um profeta desse não pode ter mais credibilidade do que Jesus. O Alcorão nunca pode ter mais credibilidade do que a Bíblia. Então cuidado com a opção que você está fazendo. A Bíblia diz, nenhum assassino pode ver o reino de Deus, ele vai para o lago de fogo. Apocalipse 21:8. Nenhum prostituto, nenhum mentiroso, nenhum falso profeta pode entrar no paraíso, no céu. Cuidado, isso foi uma grande heresia, mentira que aquele homem inventou. Para quê? Para que ele pudesse ser o rei de Meca, rei de toda a Arábia, ter exército ao comando dele, mandando os outros morrer pela causa dele. Cuidado, morra pela causa de Jesus. Sabe o que é a causa de Jesus? É salvar a tua alma. Cuidado com isso. Continua o programa Salles Dantas e agora vou bater um papo com João de Deus. Ele é ex-pastor evangélico e recentemente se converteu ao islamismo. O bate-papo hoje é exatamente a respeito das crenças, a respeito desses dogmas das religiões e também a diferença, na ótica dele, do cristianismo para o islamismo. É um prazer tê-lo aqui, pastor. É o hábito de chamar de pastor, mas agora eu chamo como? João de Deus. João de Deus. João de Deus. Obrigado pela presença. Eu quero, Salles, agradecer também pela oportunidade que você me concede de estar no seu programa e desejar a todas as pessoas que estarão a me ouvir nesse debate, nessa nossa entrevista, os mais sinceros votos de bênçãos, que possam ser agraciados por Deus e guiados em toda a verdade. Esse é o nosso desejo nesse momento e esperando que as pessoas nos entendam, nos compreendam, a fim de que a nossa mensagem ela não seja interpretada como
uma decisão de ferir os conhecimentos, de ferir a fé de ninguém, mas apenas de expressar a minha fé, o meu novo conhecimento, o meu novo caminhar. Pastor, quando é que aconteceu esse entendimento do senhor de dizer assim, vou deixar o cristianismo e vou para o islamismo? Como isso aconteceu dentro do senhor? O que foi que provocou essas pesquisas, esse estudo para chegar a essa decisão? Muito bem, Salles. Esse é um assunto que aconteceu na minha vida há cerca de 5 anos atrás, quando eu fui confrontado em uma determinada reunião da igreja, e uma das fiéis me pediu a oportunidade para trazer uma palavra de testemunho, e ela, naquele momento, me confrontou com um dos pontos basilares do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Que o senhor não pregasse mais a Trindade. Sobre a Trindade. Mas isso dentro da reunião pastoral? Dentro de um culto. De um culto. Culto de ensino. E nessa hora, Salles, que a irmã trouxe isso, eu fiquei indignado, com muita raiva. E naquele momento eu falei muito sobre a doutrina da Trindade, a despeito do que a irmã tinha dito, e me comprometi em trazer uma série de estudos para a igreja sobre esse tema. E comecei a pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, mas eu não encontrava nada, nenhuma palavra textual que me mostrasse a realidade da Trindade. Apenas os pensamentos dos teólogos que nos davam alguns versículos no pressuposto de que eles estariam, esses versículos, falando sobre a Trindade. Mas não havia uma realidade. E depois disso, eu comecei a estudar sobre outras igrejas unitaristas, mesmo tidas no âmbito do protestantismo. Quando eu comecei a confrontar esses estudos, vendo várias divergências com a minha fé, com aquilo que eu acreditava, eu comecei a ter algumas indefinições e algumas faltas de respostas para o povo. E isso começou a me inquietar. O senhor foi pastor por 14 anos. O senhor presidiu a Assembleia de Deus, o campus da Assembleia de Deus, e coordenou vários pastores, várias igrejas. Certo. Como é que tudo isso chegou para essas pessoas? Na verdade, muito dessas coisas está chegando agora, através desse programa. Então essa entrevista é inédita. É a primeira. Totalmente inédita. Certo. Não somente como entrevista, mas até como revelação do que aconteceu na minha vida. Muita gente não entendeu porque o senhor renunciou à presidência da Assembleia de Deus, há pouco tempo atrás, passando essa coordenação para um pastor conhecido no Brasil, que é o pastor Napoleão Falcão, um homem que o Brasil todo conhece, e o senhor passou a presidência para ele, e ficaram os questionamentos. Por que o pastor João de Deus, que ia tão bem no comando de suas igrejas, renunciou, né, o trono da igreja, porque o senhor era o comandante, era o presidente daquele campus da Assembleia de Deus, entregou esse trono a outro para ser dirigido e viajou para Israel. Né? O senhor teve várias viagens para Israel. Na verdade, não foi a Israel. Eu estive em Dubai e estive em Amman, na Jordânia, e em outras cidades da Jordânia. Né? Certo. Na região limítrofe com Israel. Certo. Voltando a esse ponto da pesquisa, que eu até roubei o senhor desse assunto, eu gostaria de explicar melhor ele. Quando o senhor buscou essas pesquisas sobre a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Católica, e é muito comum na pregação evangélica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, quando o senhor não encontrou os fundamentos, o senhor começou a questionar esses fundamentos. Mas chegou a conversar com outros pastores sobre isso? Na verdade, Salles, eu conversei com algumas pessoas assim mais chegadas, com alguns amigos, e eles sempre me achavam que pelo muito ler, pelo muito estudar, eu estava tendo problemas com relação a continuar confirmando ensinos basilares da fé cristã para outras pessoas. E às vezes eu conversava com os companheiros, com os amigos, e dizia dessa minha insatisfação e não ter mais aquela convicção.
E eles chegavam e diziam muitas coisas, e falavam, e ensinavam, mas quanto mais eu conversava, mais a minha situação ficava difícil. E quando é do católico para o evangélico, converteu-se ao evangelho, né? Ao protestantismo. Ao protestantismo. Então, quando é do protestantismo para o Islã, reverteu-se ao Islã, como é que é? Reverter-se. O que é isso? Essa pergunta sua, ela é pertinente, porque segundo o ensino do alcorânico e os ditos e os ensinos do profeta Mohammed, todo homem, todo ser humano, ele nasce com a crença do Deus único. Certo. Ser muçulmano é crer no Deus único. Único e verdadeiro. O sentido do muçulmano é crer no Deus único. No Deus único. Certo. E, Salles, nascendo as pessoas assim, elas são encaminhadas pelos seus familiares para qualquer religião. Certo. Para qualquer religião, as conduzem. Geralmente é uma decisão, muitas vezes, familiar. Da própria pessoa, é mais da família. É mais da família, né? Então, dependendo de onde a família... Certo. A família está inserida em qual religião, ela leva seus filhos. Então, o Islã, ele tem em mente que todo ser humano nasce muçulmano. Certo. Então, quando alguém encontra-se com a religião muçulmana, ele é revertido a ela. Certo. Ele como volta se já nascesse dela. Como ele sim, já tivesse nascido nela, ele é revertido a ela. Então, o Islã, que é hoje uma religião bastante difundida no mundo, uma religião que cresce. Quem cresce mais, o Islã ou o protestantismo? Hoje, as estatísticas provam no mundo que o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Não existe, Salles, essa briga entre cristãos e protestantes. Pelo menos o que o Alcorão ensina é que os cristãos, eles são os mais próximos dos muçulmanos. Os cristãos que o senhor fala são os católicos apostólicos romanos? E os protestantes também. Os protestantes também. Porque eles crendo em Cristo, eles estão crendo em alguém de quem o Islã... O Deus do Islã prega. É claro, o Islã tem o maior respeito pelo profeta Jesus. Aí entra o grande questionamento do cristianismo com relação ao islamismo. Certo. Quanto o cristianismo professa a divindade de Cristo, o Islã, que respeita, que ama os ensinos, que respeita o profeta Jesus, tem ele como um dos grandes profetas de Deus, vindo da parte de Deus para trazer uma mensagem restauradora, uma mensagem que anularia o ateísmo da época predominante na época. Certo. E conduzir as pessoas a Deus, dando-lhes o projeto da salvação. Esse é apenas mais um cristão enganado, cego, como tantos outros estão se convertendo no Brasil. Até um pastor aí, como esse, presidente das Assembleias de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, em João Pessoa, na Paraíba, aqui no Brasil. Um homem desse está cego total. Cuidado com isso, é apostasia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 ao 2, diz que no fim dos tempos, pastores, pregadores, por causa de doutrina de demônio, vão ser cauterizados sua mente. E eles vão obedecer essas doutrinas de demônio. Aí a Bíblia chama em 1 Timóteo 4, 1 e 2 de apostasia. Então é o período da apostasia, quer dizer, desligar-se da fé. Infelizmente, esse homem aí, e muitos no Brasil, vão seguir porque estão cego totalmente. A Bíblia diz: o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Cuidado com